Como estudar todos os dias para o concurso do Fuzileiro Naval? Isso aqui, tropa, é um grande desafio que muitos guerreiros ali que estão estudando, muitas guerreiras, né, que vão estudar pro CFN ou pra qualquer outro concurso, tá? Mas o tema aqui é voltado pro Fuzileiro Naval, né? Eles têm dificuldade nisso, né? Muitos começam, aí passa uma semana, 10 dias, depois desistem, para de estudar, diminui a frequência e acaba que vai perdendo ali a motivação, vai perdendo o gás e não conseguem manter a preparação intensa ali todos os dias consecutivos. E no final, infelizmente, acabam reprovando, né? Só que eu queria te passar aqui o ouro, tá? Eu queria te passar aqui um conselho, na verdade, uma estrutura pra você poder seguir baseado naquilo que eu apliquei. Porque eu tava numa realidade difícil, onde eu não tinha muito tempo pra estudar, porque eu trabalhava ali. Na verdade, eu não tinha emprego fixo, mas eu ajudava os meus pais numa lojinha que eles tinham, né, na minha cidade, no interior de Pernambuco. Aos sábados, eu acordava 3 horas da manhã, porque eu fazia um bico aos sábados. Eu trabalhava numa feira com um irmão da igreja, né? E essa pessoa me ajudava ali, me deu essa oportunidade. Então, todos os sábados eu acordava 3 da manhã pra vender verdura ali na feira, tomate, cebola, enfim. E ficava no banquinho ali, ganhava R$30 por semana. Quando o movimento tava muito bom, R$50 por semana, né? E era 200 conto ali por mês pra poder me safar. Eu tava desempregado, tava na casa dos meus pais, tinha acabado de saber que a minha esposa tava grávida, a minha futura esposa, né? Ela tava grávida, ia ter filho, e eu fiquei, cara, eu preciso passar aqui em um concurso, passar em alguma coisa. E eu vi dentro do CFN uma grande oportunidade, porque eu vi que é um concurso de nível médio. A minha turma foi a primeira turma de nível médio na época, 2016, quando eu fiz a prova, e eu fui cursar em 2017, né? Então eu vi no CFN a oportunidade de poder ingressar ali, ter o meu primeiro emprego, ter a minha primeira oportunidade. Eu nunca fui militar, então foi o primeiro choque de realidade ali. Só que eu falei, cara, é um concurso de 2 matérias, português e matemática, então dá pra passar. Mesmo assim, eu olhando pra essa circunstância da minha vida que tava difícil, eu falei, não, eu vou me dedicar aqui, eu vou estudar e eu vou passar. E o primeiro ponto, eu estudava em uma biblioteca pública da minha cidade, porque eu não tinha condições financeiras de fazer um preparatório, porque naquela época ali, 2016, eram mais preparatórios ali voltados pro presencial. Então eu tinha que sair da minha cidade e ir pra uma outra cidade, porque na minha não tinha, e pagar o preparatório mensal ali. Então pra mim não era viável, não tinha condições de pagar. Então o que é que eu fiz? Eu preciso criar um método, uma estratégia para poder estudar. Então eu falei, ó, tem uma biblioteca pública na minha cidade, então todos os dias eu vou para essa biblioteca e vou estudar, nem que seja 1 hora por dia. Eu trabalhava ali na semana nessa lojinha pela parte da manhã. Quando chegava na tarde ali, eu era liberado, né? Falava com meu pai, minha mãe ali, e eu ia para essa biblioteca pública para estudar. Então todos os dias à tarde eu estudava 1, 2 horas quando dava, mas quando eu tava afiado era 3 horas por dia ali, 4 horas. Mas para o Fuzileiro Naval, eu digo para você, sem medo de errar, entre 1 hora e 2 horas por dia, você consegue passar tranquilamente na prova do CFN. Então, primeiro ponto, eu tava indo pra biblioteca, porque eu não tinha preparatório presencial. E quando eu chegava lá, eu tinha uma facilidade em estudar, porque era muito tranquilo. O ambiente, ele era silencioso. Na minha casa tinha um pouquinho de barulho, mas lá na biblioteca não. Então eu tinha esse gatilho, né? Eu preciso ir para a biblioteca. Então todo dia eu saía e andava aí, eu acho que 1 km para poder chegar na biblioteca e estudar todo dia, com uma mochilinha nas costas, com um caderninho, caneta, para poder danar estudar. Lá tinha internet e tinha computador gratuito, né? Isso me safava brilhantemente. Então, primeiro ponto, tropa, você precisa preparar um ambiente de estudo. Como eu não tinha em casa, eu me utilizei de uma biblioteca pública. E talvez na sua cidade tenha uma biblioteca pública. Dá uma pesquisada, verifica se tem. Se tiver, é uma boa e uma grande oportunidade para você poder ir para lá e se concentrar melhor. Evitar os barulhos externos, que talvez na tua casa tenha muito barulho, assim como na minha, na casa dos meus pais também tinham. Então, primeiro ponto, para você poder manter os seus estudos com frequência, você precisa ter um ambiente, e aí esse ambiente se torna um ritual, onde você todo dia, você vai para esse ambiente de estudo, que quando você chega lá, você ativa gatilhos mentais, né? O teu cérebro, ele já se prepara para aquele ambiente, você já sabe que você precisa estar concentrado, estar focado para poder estudar, ok? Então, primeiro, monte e prepare um ambiente. Segundo ponto extremamente importante é você criar métodos de estudos. O que é que eu fiz? Como eu não tinha preparatório presencial, porque a maioria eram presenciais, só que na internet tinha algumas aulas ali avulsas no YouTube, eu comecei a montar o meu método de estudo. Então, quando eu chegava na biblioteca, eu
pegava o meu caderno, eu revisava o assunto anterior que eu estudei e depois da revisão eu partia para o novo conteúdo que eu iria estudar naquele dia. Então eu pegava o caderno, revisava ali 20, 30 minutinhos do conteúdo anterior para poder ir relembrando. Depois 1 hora, 1h30, 2 horas estudando a nova matéria, o novo assunto que eu me propunha ali a estudar. Então eu queria dizer para você isso. Crie uma metodologia, crie uma forma que você, quando chega no seu ambiente de estudo, você já tenha um método definido, você já tenha um roteiro definido de como você vai se preparar, de como você vai estudar, para você não perder tempo ali estudando de forma aleatória, avulsa, ou você perder 20, 30 minutos perdido, sem saber como começar. E agora que fica interessante, porque depois que você pega essas duas formas, esses dois caminhos, né, essas duas estratégias, você parte para 3 princípios importantes para fazer você conseguir estudar todo santo dia. E o último desses 3 aqui, eu acho que é o mais importante, que é o que me fez, por exemplo, manter os meus estudos todos os dias com frequência durante 5 meses, 6 meses ali de preparação. Primeiro, é você ter um direcionamento, é um material. Eu não tinha na época, infelizmente eu precisei perder e quebrar a cabeça muito, né, para poder encontrar material de um lado, de outro, aí ia pro YouTube, ia pro Google. Era difícil, era complicado. Hoje não. Hoje você tem uma facilidade enorme, né? Você não precisa ir no presencial. Se você trabalha ali todo dia, chega em casa cansado, você pega o seu aparelho de telefone, né, com o celular, você já consegue estudar de casa. Então hoje tá muito mais tranquilo, tá muito mais prático, tá mais fácil estudar. Porque você tem muita informação, você tem muita oportunidade. Dos exemplos aí é o meu preparatório. Se você vir aqui, ó, cadê? Desse lado. Aqui, ó, preparatório do CFN. A gente tem hoje um preparatório completamente voltado para a prova do Fuzileiro Naval. Simulados exclusivos, provas anteriores, videoaulas atualizadas baseadas no edital, com todas as atualizações. Você tem acesso a uma plataforma estilo Netflix, gamificada, com ranqueamento. Cara, livro digital com mais de 700 questões comentadas em vídeo via QR Code. Além disso, você vai ter dentro da plataforma bônus, como por exemplo, curso de técnicas de estudos, todas as técnicas de estratégias de estudos que eu apliquei para passar na prova de CFN, passar na prova de Cabo Fuzileiro Naval. Tá tudo dentro desse método, que é o método Estudo Revelado 2.0. Vai estar dentro da plataforma. O curso de psicologia da aprovação e dentre outros bônus que tá dentro, cara. Então hoje você tem um mar de oportunidades de conhecimento ali na palma da sua mão. Só com o aparelho de celular ali conectado à internet, você consegue entrar e estudar. Então, primeiro ponto, conhecimento direcionado, conteúdo direcionado, um material específico. E aí, se você quiser, vai estar na descrição aí o nosso preparatório ou no comentário fixado aí o link com desconto relâmpago para você estudar. O segundo grande ponto importante é você ter um bom e velho planejamento. Cronograma. Eu não tô falando de um cronograma daquele que você vai colocar segunda português, terça matemática, quarta português, quinta matemática de novo. Não é só isso, eu tô falando de um planejamento detalhado, que é um planejamento onde você vai traçar sua meta semanal e a sua meta mensal. Nesse cronograma você vai colocar primeiro, antes de criar esse planejamento, esse cronograma, você vai detalhar a sua rotina. Você vai colocar desde o momento que você acorda, que vai tomar café, que vai trabalhar, que vai pra escola, até o momento que você volta pra casa, que você toma um banho, que você vai jantar, que você vai dormir. Então é toda a tua linha de ação diária. Você vai colocar no papel todos os horários. Eu acordo, sei lá, 5 horas da manhã, então eu vou trabalhar, eu chego 6 horas no trabalho, e aí eu trabalho até meio-dia, até 4 horas da tarde, não sei, ou eu vou pra escola até tal hora, chego em casa, esse é o meu tempo livre, então eu tenho um tempo livre aqui de 11 a meio-dia, e eu tenho um tempo livre aqui das 8 às 10 da noite. Exemplo, tá? Então você vai detalhar, vai traçar toda a tua rotina diária e a partir daí você vai montar o teu planejamento, o teu cronograma de estudo baseado nesse tempo livre que você tem. Se você tem 2 horas livres por dia, você vai montar o teu cronograma baseado nesse horário. Então,
essas 2 horas eu vou estudar 1 hora de português e 1 hora de matemática. 2 horas de português na segunda, 2 horas de português na terça, e assim você vai dividindo aí e compartilhando aí esse horário, esse cronograma. Quando você fizer isto, você vai ter total controle sobre a tua rotina, e a partir daí você vai ter as estratégias, o tempo certo de estudar, quantas horas você vai ter de estudo por dia, o tempo livre que você vai conseguir encaixar, você vai conseguir perceber um horário que você não estava percebendo que era livre, porque você ficava o tempo todo no celular, no entretenimento, na rede social, Instagram, YouTube, TikTok, e aí você perdia muito tempo. Você vai começar a perceber que você passava 2, 3, 4 horas por dia nas redes sociais, e essas 4 horas poderiam ser convertidas aí para o estudo, e agora você vai ter total controle sobre as tuas atitudes. Então esse é um grande princípio, é o segundo princípio, é a segunda estratégia que você precisa tomar, é você criar um planejamento detalhado, e baseado nisso você coloca quantas horas você vai estudar por dia, quais matérias e quais assuntos específicos que você vai estudar naquele dia. E o terceiro e último que eu falei pra você, que eu acho que é um dos grandes motivos que me fizeram, por exemplo, a conseguir estudar todos os dias da minha vida, na verdade, pelo menos no período ali de preparação para o CFN, e também repetiu-se no período de preparação para a prova de cabo fuzileiro naval, que é justamente essa aqui que me deu o direito de chegar na segunda divisa de cabo e me tornei cabo fuzileiro naval do quadro de corneta e tambor, né, corneteiro. E é o seguinte, eu vou te falar aqui agora para você poder pegar isso aqui, cara, e de fato aplicar na sua vida. Só que antes de você saber sobre isso, eu queria dizer pra você que se você vai se tornar soldado, ou se você já é soldado fuzileiro naval, o próximo passo é você garantir isso aqui, ó, é garantir a segunda divisa. E pra isso, no dia 4 de novembro, eu vou fazer o lançamento da Operação Cabo, que é uma mentoria completa para a sua preparação. Você vai ter acesso a uma plataforma completaça, estilo Netflix, gamificada, com ranqueamento, videoaulas de todas as matérias específicas internas militares para a prova de cabo, que eu criei, eu serei o teu mentor, o teu professor, e vou te ajudar a chegar na vaga de cabo fuzileiro naval. Assim como eu acertando 49 questões de 50, você também pode chegar. E não só acertando 49, mas gabaritando também. A minha meta é você conseguir a sua aprovação com a mais alta nota dentro da prova de cabo fuzileiro. Então, se você é soldado ou vai se tornar soldado, aqui na descrição eu vou deixar aqui um link de pré-reserva para você poder garantir a oferta de lançamento na Black November no dia 4 de novembro. Eu vou fazer uma live exclusiva onde eu vou te passar todo o plano estratégico para você garantir a sua vaga na prova de cabo fuzileiro naval. Clica aí, faça a sua pré-reserva. E se você está assistindo esse vídeo depois do dia 4 de novembro, eu já liberei provavelmente essa grande oferta de Black Friday, tá? Então clica aí na descrição ou comentário fixado. E o terceiro grande princípio, tropa, a terceira grande estratégia é o que eu apliquei, que foi o seguinte: antes de estudar todos os dias, ou quando eu tava um pouquinho ali com preguiça, cansado, ou quando eu não queria muito estudar, não queria sair de casa para poder ir lá para a biblioteca estudar, ou não queria me dedicar na prova de cabo, e o que me fez ali todo santo dia, de fato, eu estudei todos os dias, tanto para a prova de soldado, na verdade, para não mentir para você, no domingo eu não estudava, mas de segunda a sábado eu estudava ali, segunda a sexta intenso, sábado resumos e resolver questões. Prova de cabo, mesma coisa, segunda a sexta intensamente, sábado eu resolvia questões, fazia ali um simulado, coisa do tipo, tá? Então domingão às vezes eu ficava mais de boa. Essa foi a minha estratégia. Mas o tempo que eu me dediquei a estudar, todos aqueles dias que eu falei, eu vou estudar, eu estudei. Foi por conta de você ter um grande motivo. Que é isso, Cabão? Como assim? É você ter um grande motivo que te faz levantar todo santo dia para ir em busca desses objetivos. Sabe qual foi o meu grande motivo quando eu tava estudando para o CFN, para soldado fuzileiro? Foi a minha família. Como eu falei, eu tava desempregado, tava morando na casa dos meus pais, minha esposa ia ter filho, ia casar e construir um legado, construir uma família. Eu precisava pagar a fralda, eu precisava trazer o pão de cada dia pra mesa, eu precisava sustentar a minha família, a minha casa. E esse foi um grande motivo que me fez estudar todo santo dia. Quando eu tava com preguiça, quando eu tava desanimado, quando eu não tava querendo estudar,
eu lembrava, existe alguém que precisa dos meus esforços. Eu não tô sozinho. Tem pessoas que precisam de mim. A minha família precisa de mim. O meu filho precisa de mim. A minha esposa precisa de mim. Isso me motivou, tropa. Foi um grande combustível. Quando eu tava desanimado, tava meio pra lá, não vou estudar hoje, eu lembrava, eu preciso estudar. Tem gente que precisa de mim. Então isso me motivou. Então esse foi o grande combustível da minha aprovação. Prova de cabo, a mesma coisa. Eu tava em Manaus, soldado fuzileiro naval, já tava com a minha família, com meu filho já um pouquinho grande, ali com seus 3, 4 anos de idade. Eu precisava estudar para a prova de cabo para passar, safo? Então um grande motivo que me fez estudar todo dia para cabo foi a minha família. Porque eu pensava, tem alguém que precisa de mim. O meu filho precisa de mim. Eu preciso continuar sustentando a minha casa. Eu preciso continuar honrando a minha família. Então eu preciso estudar. Esse foi o grande gás, tropa. Se você buscar uma motivação que vai além do teu entendimento, além da tua compreensão humana, você vai estudar todo dia. O que é que te motiva? Isso aqui não é papo de coach, não. Isso aqui é realidade. O que te motiva você sair dessa situação financeira que você tá hoje? Talvez seja a carteira vazia, talvez seja o desemprego, talvez seja a tua situação, a tua realidade que você tá vivendo, o emprego que você tá horrível, você tá no CLT recebendo seus R$1.400, tá difícil, todo dia você tá acordando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e você não tá tendo tempo absolutamente pra nada. Aí isso vai ser um grande motivo, uma grande motivação, um grande gás para te fazer se levantar e estudar todos os dias. Se você aplicar tudo isso aqui que eu falei, daqui a alguns meses, você vai voltar nesse vídeo e você vai comentar: Cabão, eu consegui, é real, dá certo e vale a pena. Você vai por mim, isso vai acontecer. Então aplique essa estratégia, aplique tudo que eu falei aqui pra você e eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar a aprovação e você vai conseguir estudar todos os dias, pelo menos todos os dias que você decidiu estudar. Se você quiser estudar para o fuzileiro naval, eu te convido a entrar no nosso preparatório, vai estar aqui na descrição. Se você é soldado ou vai se tornar soldado aí e já tá pensando na prova de cabo, fica ligado que 4 de novembro vamos lançar uma mega plataforma, a mentoria Operação Cabo, com a condição, uma oferta exclusiva de Black Friday, tá? Onde você vai poder ter 3 anos de acesso a todo o preparatório, com todas as atualizações, a plataforma estilo Netflix, gamificada, com ranqueamento, com tudo estruturado, especialmente para a prova de cabo fuzileiro naval. Simulados exclusivos, aulão ao vivo, onde eu vou todo mês fazer aulão de revisão de conteúdo, resolução de questões, bizus para a prova de cabo. Cara, é de fato uma estrutura, um projeto completo que eu acho que, modéstia à parte, não existe aí no mercado um projeto que a gente vai lançar tão completo como esse. Então se você quiser também aí passar na prova de cabo fuzileiro naval, faça sua pré-reserva aqui embaixo, ou se já passou do dia 4 aí, você pode verificar essa condição clicando no link na descrição ou comentário fixado também. E eu te vejo tanto no CFN quanto na Operação Cabo. Ad sumos e até o próximo vídeo, tropa.